Por favor. Boa noite, então, né? Senhor Edmar, presidente, boa noite, o Claudiomar Votroba, que me trouxe aqui, e a todos vocês. Falar sobre antropologia. Alguém vai dizer, nossa, mas o que, né? Eu até trouxe um texto aqui para distribuir para os senhores acompanharem, que está por escrito, não sei como é que faz. Então, por que falar sobre antropologia aqui, neste espaço? Porque esta casa legisla justamente para seres humanos. Então, se nós não soubermos, então a gente vem trazer, na verdade, essa contribuição humilde, né? De discussão sobre o ser humano, já que a gente, olhando para a sociedade, né, olhando para o mundo de hoje, a gente vê a crescente desumanização da sociedade. Aonde vemos isso? Nas grades que são continuamente aumentam, né, na frente das nossas casas, no vandalismo, na violência crescente, em tudo. Então, a gente trouxe esse texto que é o modo como o cristianismo enxerga o ser humano. Ele pode servir muito para os senhores quando forem votar propostas aqui nesta casa. É a contribuição da igreja para esta casa. Então, vou ler o texto que está aí. Uma questão que precisa ser posta e clareada antes de iniciar a exposição acerca do assunto que nos propomos explicitar é a seguinte: por que na Câmara de Vereadores é necessário se falar sobre antropologia e sobre antropologia cristã? E a resposta é simples: porque esta casa legisla para o homem. Por isso se faz necessário conhecê-lo e saber dos elementos que fundamentalmente o constituem. É importante conhecer a abordagem cristã do ser humano, porque no substrato de toda a cultura e de todo o tecido social da nossa cidade está o pensamento cristão. O nosso povo é herdeiro da tradição cristã. Ao mesmo tempo, o aparato intelectual da atualidade, refiro-me ao mundo acadêmico, ao mundo científico e das comunicações, sempre revela contraposição, ou quase sempre, né? E grande desprezo para com essa tradição cristã. Então, vou dar exemplos. Há uns anos atrás, foi encontrado em Jerusalém uma tabuleta que dizia o seguinte, numa sepultura: Tiago, o irmão do Senhor, em hebraico. Então, no Fantástico, apareceu uma reportagem, em outros meios de comunicação também, dizendo que agora se encontrou uma prova de que Jesus existiu. E o Evangelho, o testemunho dos santos, a igreja de 2000 anos, não é testemunha de que Jesus existiu. Então, a tradição cristã, ela é sempre diminuída, na verdade. Então, há esse desprezo com a tradição cristã. O grande esforço que tem sido feito é de silenciar a voz da igreja de diversas formas, desqualificando e relativizando o seu discurso, minando a sua moral através da proposição de usos e costumes que são contrários ao espírito cristão, retirando seus símbolos das repartições públicas, o seu ensino das escolas, silenciando sinos e outras coisas mais. O que nos traz aqui nesta noite não é a necessidade de defender uma tradição do passado, nem de pura e simplesmente defender a Igreja Católica enquanto tal, e sim de mostrar e aprofundar a proposta que sempre é nova e atual para o ser humano e para a sociedade. A proposta que é capaz de edificar o ser humano e dignificá-lo. Essa proposta é baseada no Evangelho de Jesus. Estamos aqui porque, do mesmo modo como o Evangelho foi capaz de dar um novo sentido para a vida humana, no início da Igreja e depois, durante os séculos decorrentes, sabemos que ele é uma proposta atual também para o homem de hoje. Difícil imaginar que haja movimentos e pessoas que queiram abrir mão de valores tão nobres como a caridade, a paz, a concórdia, o perdão, a verdade, a justiça,
a fraternidade, entre outros. A questão que precisamos responder é: quem é o homem? E a busca pela resposta dessa questão vem de longa data. O próprio homem já formulou diversas opiniões sobre si mesmo, opiniões estas muitas vezes até contraditórias entre si. Elas vão desde a exaltação do homem, de modo a fazê-lo a norma absoluta, até o abatimento de si mesmo, vendo nele um ser desesperado e digno de desprezo. A Igreja, no entanto, instruída pela revelação do próprio Deus, dá uma resposta consistente, capaz de explicar as fraquezas e o pecado do ser humano e também de manifestar com exatidão a sua dignidade e a sua vocação. O princípio fundamental de toda a antropologia cristã se embasa nas Sagradas Escrituras, e especificamente no versículo bíblico que segue. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Aqui está contido o princípio e o fundamento da antropologia cristã. O ser humano é imago Dei, ou seja, imagem e semelhança de Deus. É exatamente neste fato que reside a dignidade do ser humano. Embora todas as criaturas revelem o Criador, nenhuma delas é feita à imagem e semelhança do Criador. As narrativas da criação, em Gênesis, colocam o ser humano sempre como o ponto alto de toda a criação. E aí há dois relatos, de criação no Gênesis. O capítulo 1 e o capítulo 2, são dois relatos de criação, um diferente do outro. O primeiro relato... no primeiro relato, o homem e a mulher são a última coisa a ser criadas. Eles são a obra mais perfeita, imagem e semelhança de Deus. E por isso a eles é confiado o cuidado de todo o resto da criação. Toda a criação foi feita para preparar o paraíso, a habitação do homem. E na segunda narrativa, o Senhor Deus cria o homem por primeiro, não como simples criatura, mas como alguém que ocupa um lugar de destaque, quase ao lado do próprio Criador. E em seguida, tudo o mais que existe é criado para ser companhia para o homem. A todas as coisas criadas, o homem foi encarregado de nominar e de cuidar. Então, eu vou parar a leitura aqui para explicar uma coisa. Tudo que o ser humano é, não é por mérito próprio, mas é por mérito, por obra, por dádiva, do seu Criador. Então, o valor do ser humano não está nele mesmo. Está nele mesmo, mas por causa do Criador. E por isso que a gente não pode excluir da vida das pessoas aquele mandamento, que é o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Vou dar um exemplo aos senhores. Você vai ali na papelaria e compra uma caneta. Quando essa caneta, acabou a tinta, acabou a caneta, O que você vai fazer? Colocar ela no lixo. O valor dessa caneta está onde? Na tinta que ela tem. Acabou a tinta, nela mesma, portanto. Acabou a tinta, joga fora. Entende? Agora, se você ganha da sua esposa, da sua mãe, aqui no dia da posse, aqui, nós estivemos lá, aqui no ginásio, ganhou a caneta, a mesma caneta, igual, ganhou da sua esposa, da sua mãe, do eleitor, e te disse o seguinte: olha, eu quero que você, quando usar essa caneta, você se recorde de que você deve legislar assim, de que é o meu carinho para contigo, é o meu respeito que eu tenho pela sua pessoa, a minha admiração, O que você faz com essa caneta? Se você tem estima por essa pessoa, você nem usa, para não acabar e jogar fora. Então, o valor dessa caneta está na caneta? Não, está na pessoa que te deu. Ultrapassa, Então, isso que a gente precisa entender, da Escritura. Por que tem campanhas para o aborto, por exemplo? Por que tem campanhas para diminuir o ser humano? Porque a gente não ama a Deus sobre todas as coisas. Eu me amo sobre todas as coisas. E aquele que está do meu lado, se não me serve, pode ser descartado.
aí meu corpo, minhas regras, para usar a lei do aborto, né? Entende? Porque o outro não tem valor para além dele. O valor está nele mesmo, mas ele não me serve, eu vou descartá-lo. Então, essa compreensão, né, que está aí no mundo. A compreensão cristã é que nós devemos respeitar o ser humano, ele é digno porque ele é a imagem e semelhança de Deus, e o seu valor, né, ultrapassa a nossa... nós mesmos, né, o nosso valor ultrapassa a nós mesmos, ele está no Criador. A partir destas narrativas bíblicas, pode-se inferir que o valor do ser humano não é o mesmo valor que se dá que o do resto da criação. O ser humano tem um valor diferente. Ele é o responsável pelo cuidado da criação. Ele não está no mesmo plano que as outras criaturas. E aí uma citação bíblica, logo abaixo de Deus o fizeste, coroando-o de honra e de glória. Salmo 8. Seu valor, portanto, é qualificado como dignidade, e as demais coisas criadas que estão ao seu dispor têm um valor qualificado de preço. Ao ser humano cabe um lugar de destaque em toda a obra criada. Então, nós, seres humanos, por sermos imagens e semelhança de Deus, temos dignidade, e na dignidade não se mexe. As outras coisas têm preço, essa água custa R$ 3,00, R$ 2,50, né? As outras coisas têm, o valor delas é preço. E essa é a grande diferença. E nós estamos tendo movimentos que tratam as pessoas como objetos e por isso lhe dão preço. Ao mesmo tempo em que o ser humano ocupa um lugar de destaque na criação, ele também é um ser essencialmente de relações. Isso pode ser visto nos mesmos textos bíblicos supracitados. Ele foi criado para cultivar a criação. Tudo foi criado para servir-lhe de companhia. As relações do ser humano se dão da seguinte forma: de um modo horizontal, para com os semelhantes e a criação, e de um modo vertical, para com o transcendente ou o Criador. Por isso, e por fim, se relaciona também consigo mesmo. Se é um ser relacional, não pode permanecer sozinho e nem abrir mão de suas relações. As relações humanas ganham importância porque elas revelam-lhe quem ele é, ao ser humano, né? É nos relacionamentos conosco, com os que nos rodeiam e com Deus, que podemos saber quem somos. Ali se manifestam a nossa dignidade e também a nossa fraqueza. Não há como negar que o ser humano é limitado e carente. No entanto, os mesmos limites e carências podem ser sanados e a humanidade pode ser elevada à medida que o homem se abre para o outro e para Deus. Sem esta abertura, não há possibilidade de o ser humano vencer a sua fraqueza. O egoísmo e o fechamento em si mesmo diminuem o ser humano, já que ele não pode viver só para si. E a pregação do mundo é essa, né? As professoras estavam aí antes. Por que elas sofrem na sala de aula? Porque acima do bem geral da classe está o bem individual meu de aluno. Então, por isso eu posso desrespeitar a minha professora. Entende? Essa é a compreensão que existe. Isso está empobrecendo a sociedade. Essa excessiva marca de viver para si mesmo. Cristo é o homem verdadeiro. E por isso tudo que está em Cristo e no seu Evangelho não contraria em nada o espírito humano. Pelo contrário, ele eleva e dignifica. Por isso o seguimento de Cristo, como que uma imitação, é o remédio para a fraqueza do ser humano. Esse seguimento de Cristo é conhecido na literatura teológica pela expressão latina sequela Christi. Seguir a Cristo
ao contrário do que é ensinado em tantos lugares, é caminho de elevação do homem e de construção de uma sociedade mais justa e fraterna, justamente pelo fato de que Jesus entrega a sua vida pelos outros, ele se abre para o outro e se abre para Deus. E esse é o princípio. Então, eu concluo aqui a minha fala, colocando à disposição a mim e aos meus colegas padres aqui da Paróquia Puríssimo Coração de Maria, para dialogar sempre que necessário sobre qualquer assunto que venha a concernir sobre o bem do ser humano, sobre a sua elevação e sobre a sua dignificação. Nós não podemos permitir que a desumanização da sociedade ganhe corpo, se alastre, se temos em nossas mãos o poder de garantir a sua humanização. Então, eu agradeço aos senhores a atenção, eu creio que esse assunto é importante. Nós não pensamos quem é a pessoa humana, não pensamos quem é o ser humano. Fugimos de Deus. Isso é um argumento bíblico. 7 séculos antes de Cristo se estabeleceu os 10 mandamentos, pelo menos por escrito. Antes disso, eles já eram conhecidos do povo. Hoje eles não servem mais, não precisa nem considerá-los. Isso é um equívoco nosso, como é que eu vou dizer assim, uma prepotência da ciência moderna de querer excluir da vida das pessoas a questão da religião. Isso não se pode arrancar de dentro do ser humano a religião, porque ela é uma expressão própria do ser humano. O ser humano tem religião não é porque alguém ensina, é porque brota do seu interior essa busca pelo transcendente. Então isso não vai ser extirpado. E mais uma coisa eu vou dizer aos senhores, a melhor receita para que a gente deixe as pessoas se matarem por causa de religião é fazer coro com essas vozes que dizem que a religião não é importante. Que daí a gente deixa as pessoas ao léu, ninguém reflete sobre a fé, e aí a insanidade da religião vem à tona, as pessoas, na sua ignorância, vão lutar e matar por causa de Deus. Por quê? Porque não tem informação, não tem conhecimento, não refletem sobre a fé. Importantíssimo refletir sobre a fé. Então, é isso que eu vim trazer aqui na noite de hoje e agradeço imensamente a atenção de todos. Nós aqui agradecemos. Antes de abrir o espaço para os vereadores fazer algum questionamento, eu quero agradecer também essas pessoas que estão nos acompanhando em suas casas. Agradeço em nome da Casa de Leis, José Grossel, Tereza Prestes, Marcelo Metzger, Vilmar Jorge Zil, Maria Célia de Miranda Mocker, Maria Vanderlei Bittebrun, Neuza Tomás, Lúcia Vandenbom, Lourdes Nicolete, Maurício Maia, Ariel e Roseli de Souza Ferreira, Jussara dos Anjos e Gerson Pinheiro. As pessoas nos dão a honra de estar nos acompanhando em suas casas. Eu vou abrir para alguns vereadores que quiserem fazer algum questionamento ao padre Luiz, por favor. O vereador Votrova quer? O vereador Dagmar Nogueira quer fazer algum questionamento? Senhor presidente, padre Luiz, eu queria, não é um questionamento, mas eu queria fazer uma colocação. Eu queria agradecer, primeiramente, pela vinda do padre aqui. Essa Casa de Leis, ainda que nós todos tenhamos que ter uma atitude de laicidade aqui dentro, mas todos nós, como cidadãos são-bentenses, somos cristãos. E eu quero agradecer a abertura desse espaço e parabenizar o vereador Botroba por ter lhe convidado, porque eu penso que à medida com que tiramos Cristo, ou cristianismo, ou religião da vida das pessoas, nós tiramos o centro gravitacional da vida das pessoas. E por isso nós vemos tantas barbaridades ao redor do mundo, mas principalmente, como já citei algumas aqui, na nossa cidade, que é tão bela, tão preciosa, e vemos isso invadindo a nossa cidade. E por que não dizer as escolas? Enquanto a sua fala discorria,
e foi me construindo até uma sugestão, né? Pude fazer aqui, espero apresentar em breve a proposta para os demais vereadores. Nós não podemos deixar que os símbolos cristãos saiam de dentro das escolas, saiam de dentro das repartições públicas. Mais do que isso, nós precisamos lutar para que a verdade do cristianismo permaneça dentro do coração das pessoas, ainda que elas não queiram. Mas nós só somos os povos que somos hoje, só somos a São Bento que somos hoje, porque fomos colonizados por cristãos. E o dia que nós tirarmos o cristianismo, nós vamos colher o caos que é a Europa hoje, que os senhores bem sabem como é, o caos que está se tornando os Estados Unidos, e o próximo país de secularização é o nosso, infelizmente. Infelizmente. Então, quero agradecer e parabenizar pela sua iniciativa, pelo texto, brilhante texto que traz para essa reflexão. E, por favor, não se distancie dessa casa. Obrigado. Vereador Clasmar Voturoba, por favor. Boa noite, senhor presidente. Quero parabenizar o padre Luiz pela explanação da antropologia humana. Com certeza não podemos deixar apagar a imagem do Criador. Temos que falar em todos os cantos, os 4 cantos do mundo, aqui na Câmara de Vereadores, na escola, aonde for possível, com certeza precisa ser bem lembrado. Parabenizar pela toda a explanação. Obrigado por ter se colocado à disposição e vir aqui falar um pouquinho. Fica aberto para o próximo vereador Peter Alexandre Gnobler. Por favor, Peter. Senhor presidente, senhores vereadores, também ao padre, nosso boa noite. Essa reflexão é bastante importante porque, na minha maneira de entender, estamos vivendo tempos tão complicados quanto já foram outros tempos da história da humanidade, com um grande agravante que é a nossa facilidade de disseminação de ideias pela internet, ou seja pelo qual meio que seja pela televisão, seja pela internet, tanto as boas ideias quanto aquelas que não são tão boas, quanto aquelas que ferem aquilo que é sagrado, inclusive. Eu compartilho com aquilo que Dagmar disse acerca da importância e de São Bento do Sul e do nosso país ter sido construído com bases no cristianismo. E aí nós vamos ver a questão da laicidade do Estado. Ela é importante até para dar o direito de todos se manifestarem com as suas que todos têm o direito de se manifestar os seus pensamentos religiosos, inclusive a oportunidade de contrapor os pensamentos. O que nós não podemos aceitar, na minha maneira de entender, é que minorias se imponham ao pensamento geral, comum. Nós somos uma nação cristã, existe hoje uma diversidade de igrejas que professam a fé cristã, com algumas diferenças entre si, mas cristocêntricas no seu bojo. E por conta disso que temos essa construção que é a nossa nação. Inclusive, hoje, aliás, amanhã, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante, que num primeiro momento foi uma cisão que aconteceu na Igreja Católica a partir de um padre, Martinho Lutero, mas que foi importante para que alguns conceitos também fossem revidos na própria Igreja Católica. Então, eu entendo que o diálogo precisa continuar e que todos aqueles que têm as suas convicções firmes no cristianismo, na defesa da família, na defesa daquilo que é tradicional, precisam estar unidos em prol daquelas bandeiras que são importantes para a sociedade continuar crescendo. Esse texto é muito importante para que a gente consiga, de novo, tirar
o olhar de si mesmo e olhar para aquele que nos criou. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Creio que todos nós temos a oportunidade de refletir sobre isso e ver de que forma que estamos ajudando a construir. Mas, na minha modesta opinião, creio que o cristocentrismo é a melhor, se não a única maneira de se construir uma sociedade equilibrada. Muito bem. Mais algum vereador? Também quero agradecer, Padre Luiz, agradecer e lhe cumprimentar pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui em São Bento do Sul. E há muito tempo nós, sempre em casa, em conversa, assim, a gente sempre dizia que precisava dar um choque, né, vereador, um choque para nós acordarmos novamente esse choque. O senhor, o Padre Tito, estão dando aqui em São Bento do Sul. Nós queremos agradecer em nome dessa Casa de Leis e dizer que sempre estaremos à disposição, né? E mais uma vez cumprimentá-lo pelo trabalho que o senhor desenvolve aqui em São Bento. É um incentivo todo especial, a gente tem acompanhado isso, né? E a gente também tem observado, por causa disso a gente vem daquela época, do meu tempo, era que nós íamos na doutrina, né? Eu sempre digo, né? Na minha época era doutrina, vamos à doutrina, hoje é catequese, é uma série de outras. Então, as mudanças que houveram em relação ao comportamento, muitas vezes, a pessoa não, fica indiferente da questão de religião, porque a gente tem que respeitar todas, né? Eu sempre tenho dito isso, eu participo em todos, mas eu sou católico, apostólico, romano, e fui doutrinado aqui na Igreja Católica em São Bento, e a gente nota a diferença que veio se sucedendo ao longo dos anos, como foi caindo no esquecimento muitas coisas, assim como eu dizia aí agora, 2 semanas atrás, lá na missa, lá, conversando com a minha mulher, antes de chegar lá, nosso tempo tinha adoração, todas as crianças ficavam na adoração. Hoje, se falar adoração, a pessoa pensa que é para ir adorar alguém. Era a adoração que tinha aqui em São Bento, nós íamos. Todas as crianças iam na adoração, né? Todo domingo. Domingo à tarde tinha adoração, às 2 horas, e nós íamos lá. Então, o comportamento em questão da religião era totalmente diferente, né? Nosso querido Padre Fidelis, né? Os bolsos cheios de bala na rua, né? Quando nos encontrava, dava uma balinha para as crianças, né? E nós sempre dizíamos a frase, né? Que continuamos até hoje, né? Com a idade que nós temos, ainda continuamos dizendo, quando encontramos qualquer sacerdote, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o Padre Fidelis, com aquele ímpeto dele tudo, para sempre seja louvado na rua, né? Hoje, se alguém falar, aqueles lá devem estar ficando maluco, né? Mais ou menos pensar. Então, o trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui, Padre Luiz, nós queremos lhe cumprimentar, toda a sociedade já sentiu isso, São Bento todo já viu isso, a nova dinâmica, né? Então, quero cumprimentar em nome dessa Casa de Leis. O senhor leve nosso abraço aos demais missionários que estão nessa empreitada, né? E nos colocar sempre à disposição, Padre. Pode ter certeza que essa Casa de Leis estará sempre à disposição, né? Em apoio a qualquer solicitação também da nossa Igreja Católica. Muito obrigado pela sua presença. Eu posso fazer mais um comentário? Pode, por favor. Só, os senhores falaram da laicidade do Estado, que é lei, né? Não é conversa fiada, é lei. O Estado é laico. Só que a compreensão da lei, às vezes, que é o problema, né? Que se o Estado é laico, ele deve garantir as expressões de fé. E não esvaziar as expressões de fé. E o que a gente tem visto é o esvaziamento das expressões de fé. Então, uma escola onde, vamos dizer, vamos usar a minha realidade de onde eu nasci, que 100% das pessoas eram católicos, agora entraram algumas outras igrejas. Quer dizer, você não pode ensinar a fé católica, mas se todos são católicos, o Estado tem que garantir que eles sejam instruídos na sua fé.
ele é laico, mas ele tem que garantir isso. Vou falar de Pomerode, que é uma cidade onde a maioria é luterana. Então, o Estado tem que garantir que o ensinamento luterano chegue até os cidadãos da sua cidade. Mas não, acontece um esvaziamento, aquilo que eu digo, que eu cito aqui. Até os sinos da igreja não podem tocar porque perturba alguém, que o sino não toca durante 1 hora, o sino toca 12 batidas, 12 horas, mais nada, né? Mas existem aqueles que, em nome do Estado laico, dizem, não, vocês têm que desligarem o sino. Então, são essas aberrações assim que a gente entristece a gente, porque é falta de bom senso, né? Na verdade é isso. E sobre os símbolos na escola, os senhores falaram, trago aqui de uma senhora que é mãe, disse assim, padre, eu tenho 3 filhos, o mais velho pegou o tempo da fila e da oração antes de entrar na sala de aula, o outro pegou o tempo que isso foi enfraquecendo, e agora o meu que está na escola agora não tem mais nada disso. E eu vejo que a escola só piora. Quer dizer, será que esse símbolo cristão que está ali na escola, que estava e não está mais, não influi sobre os nossos comportamentos, mesmo se inconscientemente? Não nos recorda os mistérios, né? E até mesmo aqui numa visão mais espiritual agora, né? Porque as realidades espirituais não podem ser desprezadas, mesmo aqui na Câmara de Vereadores. Será que esse crucifixo não garante um equilíbrio ali das forças espirituais? Porque o inimigo vem, né? O inimigo vem, e à medida que a gente abre espaço para ele, entendeu? Daqui a pouco você tem uma escola que proíbe uma celebração de Páscoa e que fomenta o Halloween. Aí todo mundo tem que ir lá vestido de bruxa, de bruxo, não sei o que, desfigurado, né, para fazer a festinha. Quer dizer, aí, né, então são coisas assim que às vezes são coisas irrefletidas, por isso que eu disse, né, que a gente precisa refletir a fé. Tudo aquilo que nasce, né, das coisas irrefletidas causa problema. Obrigado pela atenção, pelo espaço. Só quer ver, isso me fez refletir e voltar alguns anos atrás, até quando eu era secretário de Obras e Estrada de Rodagem, ainda lá pelos anos 76, 77, aqui em São Bento, ainda existia aquela história no cemitério, o vereador Pedro sabe disso, o pai do vereador Pedro está aí, o dono, meu amigo. Aí os protestantes vão ser enterrados para o lado direito, os católicos para o lado esquerdo. E eu, como estava sob minha responsabilidade também, parques, cemitérios e tal, comecei a falar para o pessoal, mas se nós somos todos iguais perante Deus, eu acho que o camarada que justamente aconteceu lá no cemitério, o camarada queria, porque não, temos que ir para o lado de cá, porque nós somos dessa religião e aqui é só... Não, ele disse, mas muda alguma coisa? Ele começou a pensar, uma família, sabe? Começou a pensar, sabe que é verdade mesmo, eu acho que vou ficar no lado de cá mesmo. E, quer dizer, isso existia, eu achava interessante que o pessoal, né, até não tinha me tocado, né? Depois a gente pegou, começou a acompanhar, e hoje está tudo junto, porque nós somos todos iguais perante Deus, entende? Deus é um só, né? Nós temos só um Deus, e Ele olha por todos, e hoje já está tudo igual, né? Direito, esquerdo, tanto faz, mas as tradições eram essas que existiam. Nosso cemitério central era assim, isso aí, todo mundo sabe aqui em São Bento, isso aí era assim, se instalava lá, então já vamos repartir no meio aqui, para o lado de cá católico, para o lado de cá protestante, eles diziam na época, né? Então, eu achava aquilo estranho e comecei a falar para o pessoal que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não tinha lugar como ele queria no lado de cá, vai para o lado de cá. Então, eu acho que é verdade mesmo, então foi isso que aconteceu. Mas nós queremos agradecer, Padre Luiz, mais uma vez, em nome dessa Casa de Leis, né? Eu só coloquei esse fato até justamente por tocado no assunto, né, do Estado laico e tal. Então, coisas que né, eu sempre, às vezes tem coisas que não dá para acreditar. Mas eu, Padre Luiz, eu quero pedir licença ao plenário também.
Nesse momento, até esse momento, 38 pessoas ao vivo nos assistiram pelo site, no Facebook 61 pessoas, né? 1.036 visualizaram até o momento. Ao todo, nesse momento, estão nos acompanhando em suas casas 99 pessoas ao vivo e 1.142 pessoas visualizaram essa sessão. É muito importante, porque isso se estende, né, se espalha, ouviram suas palavras aqui também. Então é muito importante isso aí que aconteceu. Muito obrigado pela sua presença aí, Padre Luiz. Adiantado está da hora, não haverá palavra livre, né? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos que nos acompanharam em sua presença. Vereador Pete, um bom sucesso. Vereador, por favor, vereador Pete. Presidente, só uma questão de ordem. Lembrar que na semana que vem então vai ter a posse do meu sucessor, da minha sucessora. Então, para a foto oficial, que os vereadores também venham trajados adequadamente. Eu ia colocar isso aí. Os únicos que não precisam avisar aqui são os advogados. Eles já estão engravatados, já por uma questão de norma, de lei, já não, mas os demais a gente iria avisar e ia comunicar agora também, né, vereador? Então eu quero comunicar também todo mundo de gravata para a posse da vereadora que assumirá aqui, né? Cumprindo aquilo que determina o nosso regimento e os bons costumes também, né? Então, no próximo dia 6 haverá a posse da vereadora, em substituição por 30 dias ao vereador Pete. Concedo a palavra ao vereador César Godoy. Senhor presidente, apenas como o vereador Pete nos deixa por 30 dias, me permita dar as boas-vindas à nossa vereadora Daiana, que logo entra dentro ao plenário na semana que vem, mas pedir dentro da medida do possível para que a reforma administrativa seja colocada em segunda discussão. Havia, não vou denominar de compromisso, mas havia uma espécie de termo de que seria colocado ainda no mês de outubro e isso já não vai mais acontecer. E como eu disse, ninguém sabe se vai ser aprovado ou rejeitado, não é nem esse o mérito nesse instante, mas em sendo aprovado, a prefeitura tem que tomar os trâmites legais e pode acabar ficando inviabilizado. Mas é esse pedido, mais uma vez, que seja colocado em discussão e votação, e mais uma vez reiterando, todos os vereadores da base do governo estão à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Eu de fato, e a vereadora Daiana me permita dizer isso, eu tenho certeza que vai cumprir com sua função de forma magistral. Aliás, nós precisamos de ar feminino na Câmara de Vereadores, que há 4 anos e 10 meses não temos, será muito bem-vinda, mas a importância da reforma administrativa e a ausência do vereador Pete nos debates, nos esclarecimentos, certamente farão falta. Claro que a vereadora Daiana vai ter todo o subsídio e nós vamos discutir muito isso durante essa semana, mas certamente a ausência do vereador Pete nos vai fazer falta, porque havia um planejamento dentro do que foi acordado na Câmara de Vereadores. Então, eu pediria, nesse sentido, que, na medida do possível, senhor presidente, fosse colocado em segunda discussão e votação a reforma administrativa. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo fora de local. Será olhado com carinho isso aí, pode ter certeza. Só tem mais algumas pessoas nos acompanhando, peço licença aos vereadores e também agradecer essas pessoas. Rosângela Silizinski, Marcelo Cavinati, Jason Weistreit, Sol Fugiato, Odair Graciano, Leonete Milcheski, Tânia Sossa, Petição, Nivaldo Liz Júnior, Nicolau Steinbach, Sandra Veiga, Odair Graciano, Márcia Burzinski e Gilmar Foit. As pessoas também nos acompanham. Não vai haver palavra livre, mas não poderia deixar registrado aqui a minha indignação com as brincadeiras que o governo federal vem fazendo com nós. Só para registrar com o povo brasileiro. Olha só que incoerência. As passagens aéreas aumentaram 35%. Ainda bem que eu viajo pouco, e mais viajam aí são outras pessoas. Aumentou 35%. A gasolina, 15%. A energia elétrica, 51,7%. A inflação, de acordo com os dados do governo, caiu 1,8%. Não sei como é que faz isso. Nessa escola eu teria que estudar. Porque esse aprendizado eu não tive ainda.
A inflação caiu, está caindo, agora, nesse momento, 1,8%. E a energia subiu 51%, o gás 19%, a passagem é 35%, a gasolina aqui. Quer dizer, vereador César Godoy, por favor. Pegando um gancho nessa sua fala, senhor presidente, pior do que o governo federal vem fazendo é o que o governo do Estado vem nos impondo também. Inclusive, hoje o governo do Estado nos impôs uma obrigação ao município de pagar mais de R$100 mil por mês ao hospital atrasados, porque o governo, reconhecidamente por sentença, vem descumprindo com o repasse, vem sendo inadimplente com o município. E aí, no efeito cascata, o juiz disse o seguinte: enquanto o Estado não resolve, o município que arque com esse custo. Não precisamos nem ir até Brasília para ver como é que faz conta, porque a conta aqui no estado de Santa Catarina vem sendo esse. Não cumpre, aí vem para cá fazer um monte de alarde, e agora o município de São Bento do Sul é ricocheteado com essa ação judicial. O senhor eu agradeço por essa parte, porque é pertinente dentro desse contexto. Agora o município de São Bento do Sul já tem ação de regresso, já está cobrando do estado de Santa Catarina, mas hoje é imposta uma obrigação ao município, porque o estado não cumpre com sua obrigação. E aí você vem nesse efeito federal, estadual, cai no municipal e cai aqui no hospital de São Bento do Sul, e quem paga a conta sempre somos nós. Eu ia abordar esse assunto da tribuna com mais cuidado, mas é só para que não passe em branco, porque nessa semana que deve correr muita coisa vai acontecer e o assunto é grave, é gravíssimo. A sentença reconhece que a inadimplência vem do Estado e o município vai ter que arcar com isso por essa falha. Muito obrigado pela parte, porque era pertinente. É lamentável, eu disse isso, inclusive, quando o secretário de Saúde assumiu, no primeiro dia que ele esteve aqui, eu passei para ele a relação da dívida que o Estado de Santa Catarina tem com o município de São Bento do Sul, item por item, farmácia, atendimento, uma série de coisas, eu coloquei para ele tem isso na mão. Só que o governo nos ignora. Eu sempre digo, São Bento, eu acho que, eu não sei, você tem uma sina, ou o que é, São Bento produz, renda para o Estado e não ganha nada. Não recebe nada, nem na saúde, nem na educação e nem na segurança. Eu tenho dito isso e disse para o secretário de segurança lá no gabinete dele. E disse para o governador também. Mas não podemos fazer nada, não temos dinheiro. Como não tem dinheiro? Tem dinheiro para pôr naquele fundão lá, né, para distribuir agora, em véspera das eleições. Agora tem dinheiro. Agora, dinheiro para pagar a saúde, que é responsabilidade, dever e obrigação do Estado, do governo federal, dos municípios. Não pode, é complicado. Vereador Godoy. Esclarecer ainda, dentro dessa questão do hospital, que já foi ajuizada a ação e já tem sentença condenando o Estado a revolver esses valores ao município, só que pende de recurso. Só esclarecimento. Obrigado, vereador. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, em especial também ao padre Luiz, né, que tão bem detalhou e relatou aí, cumprimentar o vereador Botrova por ter trazido aqui. E, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e trabalho dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 6 de novembro, às 19 horas. Encerro essa agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.